Olá, desenvolvedor. Meu nome é Cassiano D'Andrea e você está no canal DevTrain. O vídeo de hoje é a parte 4 desta série em que nós estamos implementando juntos uma aplicação React completa utilizando TypeScript. E no vídeo de hoje nós faremos a implementação das mudanças de status das nossas tasks e também corrigiremos a frase que indica o número de tarefas pendentes na nossa aplicação. Nosso sistema nesse momento está nessa situação. Deixa eu dar um refresh nessa tela para a gente recarregar as 3 tasks. Então fizemos uma carga inicial das nossas tasks a partir de dados mocados, porque nós ainda não temos uma API, vamos ter futuramente. Temos o nosso componente renderizando corretamente esse array, que foi carregado num estado. Lembrando que se você não viu os vídeos anteriores, não deixe de clicar no link acima e acompanhe a nossa série, tá? Eu vou colocar o link da descrição do vídeo 3, da parte 3. Que mais? Temos também a implementação feita da remoção, que nós fizemos exatamente na parte 3, onde se você confirmar, ele vai remover a task. O que você vai notar é que se você clicar aqui em Component e olhar o estado, bom, às vezes acontece isso, né? Há uma falta de sincronismo entre o que você vê e o seu estado. Isso é um bug não do seu componente, mas sim desse software que é o React Developer Tools. Quando isso acontece, você simplesmente dê um refresh, deixa ele refrescar a tela e provavelmente esse problema vai ter desaparecido. Vamos ver? Exatamente, ó. Agora ele atualizou. Então, às vezes acontece, não é para você achar que é o teu componente que está com erro, tá ok? O que é o React? O React ele é uma ferramenta que basicamente transforma o seu estado ou seus estados, se você tiver mais de um, em HTML. Então, o que você vê é uma representação do estado do seu componente. Então, ele é basicamente uma representação em HTML do estado do componente. Então, por exemplo, o meu estado contém 2 tarefas. Você está vendo as 2. Se eu remover a primeira delas, você deixa de ver essa tarefa. Por quê? Ele passa a representar esse estado sem aquela tarefa. Tá? Então, quando você entende esse modelo mental do React, você entende o React. Tá? Você começa a entender como que o React trabalha, qual que é o modelo de funcionamento dele. Bom, seguindo aqui, eu não sei que tipo de elemento que é isso aqui. Parece ser um campo de entrada, mas ele pode ser tanta coisa, pode ser um link. Então, como que eu vou achar isso aqui no meu JSX? Então, a dica é, você dá um inspect, veja que é um input class toggle type checkbox, e sabendo disso, nós vamos lá no nosso VS Code e vamos identificar esse input como sendo exatamente esse que está na tela aí. O que nós queremos fazer? Nós queremos incluir um evento para detectar as mudanças desse input. Então é assim que o React trabalha. Você inclui eventos, nesse caso um onChange, que vai detectar as mudanças desse checkbox. O que eu vou fazer no onChange? Eu vou jogar para a linha de baixo, tá? Porque depois que eu reformatar, o próprio Prettier vai ajustar esse código, né? De acordo com as convenções dele. É só para vocês visualizarem o que eu vou escrever. Então vamos lá. Eu vou chamar uma função que eu vou criar ainda, cujo nome será handle. Todos os meus event handlers começam com handle. Ele é o quê? Um task update status change. Eu estou fazendo uma mudança do task update status, do status da task. E o que eu preciso passar? A task que eu estou alterando em si. Tá? Uma vez que eu chamo essa função, eu tenho a possibilidade de criá-la no corpo do meu componente.
Em geral, eu faço logo antes do meu return. Então, vamos pensar nos parâmetros. Ele vai ter um updated task, que é a tarefa que eu estou alterando, que é do tipo task type. E ele vai ter um evento. O problema desse evento é que se eu não tipá-lo, o TypeScript vai assumi-lo como N. Veja aí. E eu não tenho como decorar todos os possíveis eventos que podem ocorrer no React. Então, qual que é a manha que eu dou? Dica: você vem aqui exatamente no evento que você está tentando descobrir o tipo, você temporariamente coloca um E seguido de uma fat arrow, passa o mouse em cima do E e você vai poder ver exatamente o tipo de evento que ele dispara, tá? Feito isso, você pode dar um undo para desfazer o que você fez e finalmente você pode tipar corretamente o seu evento. Vocês estão notando que eu tenho duas fat arrows seguidas no meu código? Se você não sabe o motivo de eu ter feito isso, eu recomendo que você assista ao meu vídeo da parte 3, onde eu demonstro essa técnica. Tá? Eu explico direitinho por que eu faço isso. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma constante chamada done dentro da minha função, que eu quero saber qual é o valor do checkbox após o seu clique. Se você clicou no checkbox, se ele estava desligado, ele vai ligar. Se ele estava desligado, ele vai desligar. Por isso que ele é um toggle, né? É por isso que você viu aquele toggle no nome da classe. Vem do fato de que é um liga-desliga. Então, como que eu pego o valor do checkbox? Vamos lá. O E é o evento que disparou essa mudança. Tá? Então, ele carrega informações a respeito da mudança. Esta mudança tem um alvo, que nós chamamos de target. O alvo de uma mudança de um evento, o alvo do evento, em geral, é um elemento do DOM. No caso, é o nosso input checkbox. Então, esse event target é exatamente o checkbox no qual o evento foi disparado. E todo checkbox tem uma propriedade chamada checked, que é um booleano que me diz se o meu checkbox está marcado ou desmarcado. Muito bem, nós já vamos saber o porquê que eu dei esse nome especial aqui, done. Na sequência, eu quero modificar o meu estado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o segundo item da tupla retornada pelo useState, que é uma função do tipo setState, e vou chamá-la. Ao fazer isso, ele altera o meu estado, tá? O meu estado de tasks. O setState, ele em geral precisa de dois tipos de informação, é uma ou outra. Ou você passa o novo estado diretamente, por exemplo, um array vazio, ou qualquer coisa que seja compatível com um conjunto de tasks, ou você passa uma função, a gente chama isso de functional setState. É uma função que recebe o estado anterior e ela deve retornar o novo estado. Cabe a você escrever essa função. Então vamos lá. Eu vou aproveitar e copiar daqui porque é exatamente igual, para não ter que digitar. Então eu vou pegar previous tasks, é o parâmetro dessa callback, e ele vai retornar o novo estado. Como que eu calculo então o estado quando eu estou tentando modificar uma das tasks? Então o que nós vamos fazer? Vamos recorrer ao terminal, vamos chamar o Dino, e eu vou aqui definir um array contendo 3 itens, 1, 2 e 3, e eu quero modificar o segundo item, quero que ele seja igual a 4. Então, o que eu poderia, mas eu não devo fazer? Eu poderia fazer isto. Ele modificou o segundo item e ele vale 4, mas eu lembro que o React não permite você modificar os seus estados. Então, os estados são imutáveis. Se você fizer isso em React, você vai ter um componente bugado que não vai funcionar. Então, não faça isso, tá bom?
Voltando então ao meu array original, como é que eu posso obter um novo array B que seja uma cópia do A, onde o item 2 se transforma em 4? Muito simples, eu pego o A e eu mapeio, onde para cada item, eu vou perguntar assim, o item que eu estou mapeando é igual ao 2, que é aquele que eu quero modificar? Se sim, transforme ele em 4. Se não, eu mantenho o mesmo item. Então veja, o meu B foi modificado corretamente, foi criado com 143 e o meu A permaneceu igual, imutável. Então esse map é a técnica que a gente usa para fazer esse código. Então vamos voltar para o VS Code e vamos mapear nosso estado anterior, previous tasks, onde cada task, eis o motivo porque eu não chamei de task este parâmetro, porque eu já sabia que eu ia querer usar um task aqui dentro, então para não ocorrer o que a gente chama de shadowing, ou seja, este valor, se ele tiver o mesmo nome que do mesmo escopo, ele vai sobrepor ou fazer uma sombra em cima desse aqui. E esse aqui deixa ele ficar acessível. Então, os nomes têm que ser diferentes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou perguntar se essa task, que é a task corrente do map, é igual à minha updated task. Se forem iguais, significa que eu quero alterar essa task para que ele reflita esse novo valor do seu done. Como é que eu faço isso? De novo, terminal. Imagine vocês que eu tenha uma constante que é uma task que contém um ID 1, um title A e um done true. Imagine que eu queira modificar esse done para false. O que eu não posso fazer é modificar diretamente. Se eu fizer isso, funciona, mas o React não vai permitir, porque ele não permite alterar estado. Vou falar isso quantas vezes for necessário, porque se a gente não prestar atenção nesse pequeno detalhe, nós vamos cometer um erro que vai fazer com que o nosso componente não funcione. Tá? Então isso aqui você não pode fazer. Então como que eu vou criar então uma nova task que contém o done como false sem alterar essa aqui? Então eu faço assim, eu crio uma task 2, que é uma cópia, e eu vou abrir e fechar para indicar que eu quero criar um objeto. Eu vou dizer que eu quero replicar todos os atributos da task. O que significa task? Significa que eu estou usando um spread operator, que significa espalhamento, operador de espalhamento, para espalhar os atributos da task. É como se eu pegasse esses atributos que você está vendo aí e copiasse aqui. Tá? É exatamente igual. O spread faz exatamente isso. Se você tem dúvida do funcionamento do spread, não deixe de clicar no meu link acima, onde eu explico esse importante operador do JavaScript. Tá? Então eu estou espalhando os elementos, as propriedades e valores, os atributos da task atual, e estou incluindo um done que vai ser false. Quando eu olho a minha task 2, ela está exatamente do jeito que eu imaginava. Porém, a task original está inalterada e imutável. Tá? Então, vamos usar essa técnica. Vamos voltar aqui no VS Code. Então, eu vou dizer que se elas forem iguais, eu vou copiar os atributos da task e vou sobrepor o done com o valor de done. Este done que você está vendo aqui veio da constante que nós definimos ali. Tá? Detalhe, esse tipo de código pode ser reescrito ou deve ser reescrito assim. É a mesma coisa. Tá? Vamos voltar no terminal. Vejam, se eu tenho uma constante done que vale, digamos, false, e eu quero fazer done valendo done, o que eu posso fazer?
omitir a segunda parte e eu tenho exatamente o mesmo comportamento, tá? O programador JavaScript experiente já está acostumado a escrever propriedades com este formato, porque ele é um formato mais curto, mais amigável, inclusive para você escrever o código e depois ler, né? Então, por essa razão, eu vou escrever desse jeito, que significa exatamente done apontando para done. Caso contrário, aqui tem um parênteses, aqui. Caso contrário, caso a minha tarefa não seja a que está sendo atualizada, então o que eu faço? Mantenho a tarefa atual, tá? Vamos salvar. Deixa eu ver, parece que tem um parênteses a mais. Deixa eu confirmar. Esse primeiro parênteses é daqui. O segundo do map, o terceiro tá certinho. 3 parênteses, tudo certo. Os arquivos não estão vermelho. Se a gente for lá no Firefox, provavelmente já está funcionando. Vejam como de fato os meus componentes estão tendo seus status corretamente alterados, tá? Se você olhar aqui no Components e olhar os estados, reparem, ó, primeiro está false. Quando eu clico, ele vira true. Quando eu clico de novo, ele de novo vira false, tá? Então, 100% funcional. Próximo passo, vamos corrigir este problema aqui, ó. Tá dizendo que tem 0 itens pendentes. Não é verdade. A gente, quer dizer, dependendo da situação, mas não é verdade porque a gente não está tratando, né? Então vamos no VS Code, novamente. Esse está fácil de localizar no nosso código React por causa do detalhe da frase em si. Então a gente procura manualmente. O que eu preciso? Eu preciso, de alguma forma, ter uma expressão JavaScript que calcule dinamicamente o número de itens pendentes das nossas tasks. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e crio uma constante que eu vou chamar de Active Tasks, no plural. O que é a nossa Active Tasks? Ela é o conjunto das nossas tasks. De onde veio esse nome tasks? Veio do meu estado. Veja, primeiro item da tupla retornada pelo useState. Então, ele é a representação do meu estado no momento que eu estou renderizando. Então, tasks é o meu estado. Eu quero filtrar onde, para cada task, eu quero as que não estão done. Tá? Então, active tasks são as ativas. Isso aqui vai ser um array de tarefas. O que eu posso fazer com esse array? Posso simplesmente extrair o tamanho dele. Se eu pegar o tamanho desse array, eu vou ter exatamente o número de itens pendentes. Vamos salvar, vamos dar uma olhada lá no nosso Firefox. Vejam, 1 item pendente, 2 itens pendentes, 3 itens pendentes e finalmente nenhum item pendente. Quase finalizado, está faltando tratar a questão do S, porque eu tenho que falar items, né, no plural, e não item. Então vamos corrigir isso no nosso código. Basicamente eu tenho que corrigir aqui, ó. Aqui vai vir uma expressão que vai dizer assim: se o total de tarefas pendentes, eu vou copiar essa expressão de novo, tá? For diferente de 1, então eu vou mostrar uma letrinha S, exatamente aí. Caso contrário, eu vou mostrar uma string vazia. Vamos salvar, se não houver nenhum erro sintático, e vamos novamente no Firefox. Veja que ele já mostra como 0 itens, 1 item no singular, 2 itens, 3 itens. E temos o nosso componente funcionando corretamente. Para finalizar, eu quero mostrar mais uma forma que é bastante comum de você fazer, ao invés de um ternário, como eu tenho essa opção que é o else e que ele na verdade não imprime nada, é uma string vazia, eu posso simplesmente eliminar essa opção
e no lugar do interrogação, que era do ternário, eu ponho 2 ex-comerciais. A leitura disso é: se o número de tarefas ativas ou pendentes for diferente de 1, exiba um S. Se ele for igual a 1, não exiba nada. Vamos novamente no nosso Firefox. 3 itens, 2 itens, 1 item, perfeito, 0 itens no plural, absolutamente dentro daquilo que eu esperava. Bom, o que eu tinha para mostrar hoje para vocês era isso. A gente conseguiu implementar em mais ou menos 20 minutos essas features, explicando no detalhe. Se você for fazer por conta própria, repetir esse exercício, você vai implementar em pouquíssimos minutos. Você vai conseguir fazer a mesma coisa. Realmente o React tem essa produtividade muito boa, né? Se você curtiu, dê o seu like. Se não se inscreveu, aproveite para se inscrever no nosso canal. Por favor, compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos, companheiros de trabalho, amigos de faculdade, para que a gente dissemine o nosso canal para outros desenvolvedores e a gente crie uma comunidade, que é o nosso grande objetivo. E no próximo vídeo, que vai ser a parte 5, eu vou mostrar para vocês nós vamos fazer juntos a adição, a inserção de uma tarefa, onde nós vamos precisar introduzir um novo conceito, que é o conceito de componentes controlados e componentes não controlados do React. Você vai curtir esse tópico. Um forte abraço para você.